Uma simples brincadeira de criança se transformou em um pesadelo quando Amanda, de apenas 9 anos, é algemada injustamente por uma policial. No meio da confusão, uma reviravolta surpreendente mudou o rumo dos acontecimentos. Mas será que a justiça será feita? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era uma manhã de segunda-feira, e a policial Renata não estava de bom humor. Os últimos meses estavam sendo difíceis, com um aumento significativo de furtos no bairro onde ela trabalhava. A pressão em cima de sua equipe estava alta, e Renata sentia o peso de cada olhar crítico de seus superiores. Dirigindo pela periferia, ela observava as ruas com um olhar atento, procurando qualquer sinal de problema. Naquele mesmo bairro, uma menina de 9 anos chamada Amanda brincava despreocupadamente. Ela havia ganhado um patinete novo de presente de aniversário e adorava deslizar pelas calçadas tranquilas, cantando canções que sua mãe lhe ensinou. Amanda era uma criança esperta e sempre seguia as regras que seus pais ensinaram. Usar o capacete, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, e claro, sempre ir para a calçada quando algum carro se aproximava. Apesar da tranquilidade aparente do bairro, Amanda sabia que precisava ser ainda mais cuidadosa. Seus pais, preocupados com a segurança dela como uma menina negra, tinham conversas frequentes sobre como ela deveria agir caso encontrasse a polícia. Fale apenas o necessário, Amanda. Diziam eles. Responda as perguntas, mas não forneça informações além do que pedirem. E lembre-se, sempre fale com clareza e mantenha a calma. Amanda absorveu essas lições, mesmo sem entender completamente por que precisava ser mais cautelosa do que outras crianças. Naquele dia, enquanto deslizava com seu patinete, Amanda encostou-se levemente em um carro estacionado para ganhar impulso. Para sua surpresa, o alarme do carro disparou imediatamente, e ela deu um salto de susto. Sem pensar duas vezes, afastou-se rapidamente, continuando seu caminho pela calçada. Foi nesse momento que a policial Renata Soares, que estava logo atrás, notou o barulho e a reação de Amanda. Já estressada e desconfiada por natureza, Renata interpretou a situação de forma equivocada. Para ela, a cena parecia suspeita. A combinação do alarme disparado e a reação de Amanda ao se afastar rapidamente fizeram com que Renata acreditasse que algo errado estava acontecendo. Com isso, decidiu agir. Ligando as sirenes, Renata sinalizou para que Amanda parasse. A menina, sem entender o que estava acontecendo, continuou em frente, imaginando que a polícia deveria estar atrás de outra pessoa. Foi só quando Renata estacionou o carro abruptamente à sua frente, bloqueando a passagem, que Amanda percebeu que algo estava errado. Assustada e confusa, Amanda parou e olhou ao redor, tentando entender se a policial estava falando com ela ou com outra pessoa. Ao perceber que a policial apontava diretamente para ela, seu coração começou a bater mais rápido. A lembrança das conversas com seus pais sobre policiais inundou sua mente, e ela sentiu um medo crescente tomar conta. Renata saiu do carro com uma postura rígida e um olhar severo. "Qual o seu nome, menina?" Ela perguntou em um tom alto e autoritário. "Por que você estava andando com o patinete na rua? E o que foi aquele barulho? Você tentou arrombar aquele carro?" As perguntas foram disparadas uma após a outra, sem dar tempo para Amanda responder. A menina, que já estava tremendo de medo, tentou falar, mas sua voz ficou presa na garganta. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enquanto ela tentava, em vão, controlar o choro. No entanto, sua tentativa de responder só resultou em soluços engasgados. Vendo a menina chorar, Renata não demonstrou empatia. Na verdade, sua impaciência aumentou. Ela continuou pressionando Amanda com perguntas, aumentando o tom de voz a cada instante. O barulho atraiu a atenção dos vizinhos, que começaram a sair de suas casas, curiosos e preocupados com a situação. Alguns começaram a gravar a cena com seus celulares, questionando o que estava acontecendo. "Ela não fez nada de errado", gritou um dos vizinhos. Mas Renata, determinada a manter a autoridade, ignorou os comentários e focou apenas em Amanda. Para ela, isso era apenas mais um caso de distúrbio que precisava ser resolvido rapidamente. Ao perceber que Amanda estava em estado de choque e não respondia às suas perguntas, Renata decidiu agir. "Se você não quer cooperar aqui, então vamos resolver isso na delegacia", disse ela friamente, enquanto se preparava para algemar a menina.
Nesse momento, um dos vizinhos, o Sr. José, um idoso conhecido no bairro por sempre estar cuidando das crianças, interveio. Ele conhecia Amanda desde muito pequena e não podia acreditar no que estava vendo. Aproximando-se de Renata, ele tentou acalmá-la e explicar que Amanda era uma criança do bairro, bem comportada e conhecida por todos. Ela não fez nada de errado, policial. Disse ele com firmeza. É só uma criança brincando. Mas Renata, já tomada pela frustração do dia, não se deixou convencer. Mesmo com as palavras do Sr. José, ela decidiu continuar com a detenção. Se ela for inocente, isso será provado na delegacia. Respondeu Renata de forma fria, enquanto colocava as algemas nos punhos de Amanda. Ao ouvir isso, Amanda sentiu seu mundo desmoronar. Ela sempre acreditou que, se seguisse as regras, estaria segura. Mas naquele momento, enfrentando a perspectiva de ser levada para a delegacia, ela não conseguia controlar o medo. As lágrimas caíam sem parar, enquanto ela implorava, quase sem voz, que Renata ligasse para sua mãe. Renata, no entanto, manteve-se irredutível. Com um gesto brusco, ela conduziu Amanda para o banco de trás da viatura e fechou a porta com força, ignorando os olhares de desaprovação dos vizinhos que continuavam a filmar a cena. Dentro da viatura, Amanda estava inconsolável. O som das sirenes e o barulho dos pneus contra o asfalto só aumentavam seu desespero. O patinete que tanto amava ficou para trás, jogado na rua, enquanto ela se sentia completamente impotente. Seus pensamentos estavam confusos. Como isso aconteceu? O que ela havia feito de errado? Tudo o que ela queria era ir para casa, mas estava trancada na viatura da polícia, a caminho da delegacia. Do lado de fora, o Sr. José tentava acalmar os outros vizinhos que se aglomeravam, ainda chocados com o que haviam testemunhado. Muitos deles conheciam Amanda e sabiam que ela era uma menina tranquila, sempre respeitosa. O sentimento de indignação crescia, mas ninguém sabia como intervir sem piorar ainda mais a situação. Alguns já estavam ligando para os pais de Amanda, informando-os do que estava acontecendo. Enquanto isso, na viatura, Renata continuava dirigindo em silêncio, mantendo sua postura rígida. Mas algo dentro dela começava a pesar. A reação dos vizinhos, as lágrimas de Amanda, tudo aquilo estava mexendo com seus pensamentos. No fundo, ela sabia que a situação havia saído do controle, mas sua obstinação em não demonstrar fraqueza a impedia de reconsiderar suas ações. Após alguns minutos de viagem, algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou ao lado da viatura na esquina seguinte. Era um veículo elegante, dirigido por um homem bem vestido. Com uma expressão séria, ele acenou para que Renata parasse. Relutante, ela obedeceu, afinal, reconheceu imediatamente quem era aquele homem. O capitão Carlos, um oficial de alta patente da Polícia Militar, respeitado em toda a cidade. O capitão saiu do carro com passos firmes, aproximando-se da viatura de Renata. Ao vê-lo, ela rapidamente saiu do veículo e o cumprimentou formalmente, ainda tentando manter a compostura. O capitão, porém, não estava ali por acaso. Ele havia passado pela rua anterior e reconhecido o patinete caído no chão. Sabia que algo estava errado, e ao verificar de perto, reconheceu Amanda, sua sobrinha, trancada no banco de trás da viatura. Com um olhar penetrante, o capitão encarou Renata e perguntou o que estava acontecendo. Renata tentou explicar rapidamente a situação, mencionando o alarme do carro, o comportamento suspeito de Amanda, e como ela estava apenas cumprindo seu dever. Mas antes que pudesse terminar, o capitão a interrompeu, pedindo que abrisse a porta da viatura. Ao se aproximar da sobrinha, o capitão viu o estado em que Amanda estava. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e seu corpo tremia de medo. O capitão sentiu um nó na garganta ao ver sua sobrinha tão assustada, e seu instinto protetor falou mais alto. Ele sabia que aquela situação nunca deveria ter chegado até aquele ponto. Está tudo bem agora, Amanda. Ele disse suavemente, enquanto retirava as algemas de seus pequenos braços. Você não fez nada de errado. Vamos resolver isso. Enquanto consolava a menina, o capitão voltou sua atenção para Renata. O tom de voz que usou foi firme, mas controlado. Ele sabia que a situação precisava ser tratada com cuidado, tanto por ser um superior hierárquico quanto pelo fato de Amanda ser sua sobrinha. Renata, esta menina tem apenas 9 anos. Ela não é uma criminosa. A maneira como você lidou com essa situação não foi adequada. Disse ele.
Entendo que você esteja sob pressão, mas isso não justifica essa abordagem. Renata sentiu o peso das palavras do capitão, e pela primeira vez naquele dia, sua postura rígida começou a ceder. Ela sabia que o capitão tinha razão, mas seu orgulho a impedia de admitir completamente seu erro. No entanto, a presença do capitão e a realidade da situação a fizeram reconsiderar suas ações. Enquanto isso, Amanda permanecia ao lado do capitão, ainda assustada, mas sentindo-se um pouco mais segura. As palavras do tio a acalmaram, mas o medo do que poderia acontecer ainda pairava em sua mente. Ela ficou se perguntando se aquilo tudo realmente acabaria ali ou se haveria mais consequências. O capitão Carlos, percebendo a tensão no ar, decidiu tomar as rédeas da situação. Renata, vou levar Amanda para casa. Amanhã, quero que você vá até a minha sala no batalhão. Precisamos discutir o que aconteceu aqui, e você precisará responder por suas ações. Renata, sabendo que não tinha outra escolha, concordou em silêncio. O capitão então ajudou Amanda a sair da viatura e a colocou em seu próprio carro. Durante o trajeto até a casa de Amanda, o capitão tentou tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem e que ele estaria ao seu lado para garantir que ela não passasse por mais nada parecido. Ao chegarem em casa, os pais de Amanda já estavam na porta, com olhares preocupados. A mãe de Amanda correu em direção à filha, abraçando-a com força e chorando junto com ela. O pai, que também estava abalado, agradeceu ao capitão por intervir e trazer sua filha de volta em segurança. A sensação de alívio tomou conta de todos, mas o incidente ainda deixava um peso no ar. Após explicar brevemente o que havia acontecido, o capitão Carlos prometeu à família que tomaria todas as providências necessárias para que Renata respondesse por suas ações. Ele também assegurou que faria de tudo para proteger Amanda de qualquer repercussão futura. Ao despedir-se, o capitão não pôde deixar de notar o quanto aquele incidente o afetou profundamente. Ele sabia que sua posição na polícia trazia responsabilidade, e aquele era um momento em que precisava usá-la para o bem. No dia seguinte, o capitão Carlos chegou cedo à delegacia, determinado a resolver a situação de uma vez por todas. Ele sabia que o incidente com Amanda não poderia ser ignorado, não apenas porque ela era sua sobrinha, mas porque representava um problema maior na forma como certos policiais abordavam situações delicadas. Renata já estava lá, esperando na antessala da sala do capitão. Sua postura era tensa, e a culpa começava a pesar sobre seus ombros. As horas de sono mal dormidas na noite anterior fizeram com que ela refletisse. A imagem de Amanda chorando, assustada e algemada, não saía de sua cabeça. Ela sabia que tinha exagerado, mas também sentia que o peso da pressão de seu trabalho havia contribuído para suas decisões precipitadas. Quando o capitão Carlos chegou, o ambiente ficou ainda mais pesado. Ele estava acompanhado de outros superiores da corporação, que estavam ali para discutir o caso de Renata. Eles se sentaram ao redor da mesa, e o capitão tomou a palavra. Senhores, estamos aqui para discutir o incidente de ontem envolvendo a policial Renata e minha sobrinha, Amanda. Começou ele, com um tom firme. Este não é apenas um caso de má conduta policial, é também um exemplo claro de como o preconceito pode influenciar decisões, mesmo que de maneira inconsciente. Renata baixou a cabeça, sabendo que o que estava por vir não seria fácil. Ela tentou justificar suas ações, explicando a pressão que sentia com os recentes furtos na área e como isso a levou a agir de maneira mais rigorosa. No entanto, o capitão Carlos não estava ali para ouvir desculpas. Renata, entendo que o trabalho policial é difícil, mas nada justifica o que você fez. Disse ele. Amanda é apenas uma criança. O fato de você ter visto uma menina negra andando de patinete e imediatamente pensado que ela poderia ser um problema é algo que não podemos aceitar. Precisamos ser melhores do que isso. Os outros oficiais concordaram, e a discussão se voltou para as consequências que Renata enfrentaria. Ficou decidido que ela seria suspensa por tempo indeterminado e passaria por um treinamento de reeducação, focado em lidar com preconceitos e em abordagens mais adequadas para situações delicadas. Além disso, ela seria obrigada a pedir desculpas formalmente à família de Amanda, uma ação que ela sabia que seria difícil, mas necessária. Após a decisão ser tomada, o capitão Carlos se levantou e pediu a Renata que o acompanhasse até a casa de Amanda. A caminhada até o carro foi silenciosa, com Renata imersa em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à casa de Amanda, foram recebidos pelos pais da menina, ainda visivelmente abalados pelo que havia acontecido.
Amanda estava no sofá, ainda um pouco retraída, mas visivelmente mais calma do que no dia anterior. Quando Renata entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ela. A tensão no ar era palpável, mas Renata sabia que precisava enfrentar aquilo de frente. Senhora Maria, Senhor João, Amanda. Eu estou aqui para pedir desculpas. Começou Renata, com a voz trêmula. Sei que nada do que eu disser pode apagar o que aconteceu, mas quero que saibam que eu errei. Eu agi de maneira impulsiva e injusta, e lamento profundamente pelo sofrimento que causei. Amanda olhou para Renata com olhos grandes e cheios de emoções misturadas. Ela ainda era muito jovem para entender completamente o que havia motivado as ações da policial, mas sentia o peso das palavras de desculpa. Sua mãe, Maria, segurou sua mão e respondeu em nome da família. Policial Renata, aceitamos suas desculpas. Só esperamos que você leve isso como uma lição e que nunca mais trate uma criança como suspeita sem motivo algum. Disse Maria, com firmeza, mas também com um tom de empatia. Todos nós temos nossos desafios, mas precisamos encontrar maneiras de superar o preconceito, não importa o quão difícil seja. Renata concordou, sentindo um misto de alívio e culpa. Sabia que o caminho à frente seria longo, mas estava determinada a mudar. Após a despedida, o capitão Carlos levou Renata de volta à delegacia, onde ela começaria seu período de suspensão e treinamento. Nos dias que se seguiram, a comunidade também refletiu sobre o que havia acontecido. O incidente de Amanda trouxe à tona conversas sobre racismo, preconceito e como as crianças negras ainda enfrentavam desafios que outras crianças não conheciam. O capitão Carlos, sendo um líder respeitado, organizou reuniões comunitárias para discutir essas questões e procurar maneiras de garantir que todos se sentissem seguros e protegidos, independentemente de sua cor ou origem. Amanda, aos poucos, voltou à sua rotina normal, mas o impacto do que aconteceu deixou uma marca. Seus pais continuaram a orientá-la, ensinando-a a ser cautelosa, mas também a confiar que, apesar dos desafios, o mundo pode ser um lugar justo se as pessoas certas se unirem para fazer a diferença. Renata, por sua vez, se comprometeu a aprender com seus erros. Durante seu treinamento, ela começou a entender como seus preconceitos inconscientes afetaram suas decisões naquele dia. Mais importante, ela aprendeu a importância de abordar cada situação com empatia e de reconhecer o valor de todas as vidas, independentemente de suas origens. Quando seu período de suspensão terminou, Renata voltou ao trabalho com uma nova perspectiva. Ela sabia que não seria fácil reconstruir sua reputação, mas estava determinada a se tornar uma policial melhor, alguém que realmente protegesse e servisse à comunidade, sem distinções. Ela também fez questão de se aproximar mais das crianças do bairro, participando de projetos sociais e eventos comunitários, mostrando que estava comprometida em fazer parte da mudança. O capitão Carlos acompanhou de perto essa transformação, estando sempre presente para orientar e apoiar Renata em sua jornada de redenção. Ele sabia que o caminho para uma sociedade mais justa começava com pequenos passos, e estava determinado a garantir que a polícia fosse um agente dessa mudança. A história de Amanda e Renata não foi apenas um incidente isolado, tornou-se um exemplo de como enfrentar nossos preconceitos pode levar a um crescimento verdadeiro e a um impacto positivo na comunidade. As cicatrizes daquele dia nunca desaparecerão completamente, mas as lições aprendidas ajudaram a fortalecer a determinação de todos para construir um futuro melhor. O que você faria se visse uma criança sendo acusada injustamente na sua vizinhança? Você já se sentiu tratado de forma injusta por preconceitos? Como você reagiria se um ente querido passasse por uma situação como a de Amanda? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.